Caiu o Pix da China na Globo. Reportagens elogiosas da emissora sobre o regime ditatorial chinês. É exatamente com essa energia que a gente começa a nossa análise de hoje. Olá para todo mundo que acompanha o nosso conteúdo e já aproveita e inscreva-se no nosso canal para não perder nada do que vem por aí. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar um material que levanta uma lebre bem polêmica sobre como a grande mídia brasileira tem falado da China ultimamente. O material original que a gente está analisando aponta uma mudança drástica de tom nas notícias. A nossa ideia aqui não é tomar partido, tá? É só entender a lógica e os argumentos que essa fonte traz pra gente. O ponto de partida desse material é uma pergunta bem instigante. De onde surgiu, do nada, essa onda de amor pela China na TV? Segundo a análise da fonte, tem uma suspeita clara aí de que essas reportagens super elogiosas possam estar sendo motivadas por incentivos financeiros. Literalmente a ideia de um Pix, um patrocínio, que poderia vir tanto do governo chinês quanto do nosso próprio governo. O argumento defendido por eles é que isso seria uma manobra para preparar o terreno, sabe? Criar uma narrativa de que a China é o nosso grande porto seguro caso a gente acabe brigando diplomaticamente com os Estados Unidos num futuro próximo. Parte 1. A polêmica na mídia. Vamos dar uma olhada no que os correspondentes estão mostrando. A fonte aponta um contraste que está rolando direto na TV. De um lado a gente tem correspondentes mostrando aquela Xangai super reluzente e do outro uma Nova York que parece meio ultrapassada. As reportagens focam nas estações antigas de Nova York, enquanto exaltam os trens maravilhosos e moderníssimos da China. É tipo pintar o modelo perfeito, né? Mas aí entra a sacada econômica do material. Eles afirmam que a infraestrutura americana, mesmo sendo mais velhinha, funciona muito bem e, o mais importante, gera lucro. Já aqueles trens chineses brilhantes, pois é, segundo a fonte, eles operam com prejuízos bilionários e são sustentados por subsídios gigantescos do Estado. E isso a mídia meio que estaria deixando debaixo do tapete. Parte 2. Raízes do anti-americanismo e a guerra de informação. Então, para tentar entender por que é tão fácil emplacar essa narrativa pró-China e bater nos Estados Unidos, a fonte faz uma viagem no tempo. E olha só que interessante o que eles dizem. Tudo isso seria fruto da máquina de propaganda da União Soviética na época da Guerra Fria. O autor defende que os russos colocaram muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, financiando jornais e emissoras aqui no Brasil para criar essa ideia de que os Estados Unidos eram um império do mal, um opressor. Ou seja, esse ranço contra o mercado americano que a gente vê hoje em dia foi plantado e regado por uma guerra de narrativa super eficiente lá no passado. Agora, o que é muito interessante de observar nessa linha do tempo aqui é como ela tenta explicar essa certa frustração nacional. É só a gente parar para pensar. Brasil e Estados Unidos tiveram um começo super parecido. Ambos foram colônias de exploração, infelizmente os dois tiveram a tragédia da escravidão, e até o início dos anos 1900, as economias eram bem parecidas. A gente jogava meio que na mesma liga. Mas aí, no século XX, as coisas simplesmente tomaram caminhos completamente opostos. A grande pergunta que a análise joga no ar é como um país virou a maior potência da história mundial e o outro ficou tão para trás, se os dois começaram no mesmo lugar. Parte 3. O custo do intervencionismo. O peso que o Estado tem nisso tudo. O material coloca lado a lado duas visões que explicam esse abismo econômico. Puxando para um lado mais libertário, a fonte diz que o segredo do sucesso americano foi confiar no governo mínimo. É deixar a iniciativa privada rolar e a sociedade civil tomar as rédeas da situação sem interferência. Do outro lado, o Brasil é descrito no material como meio que refém de uma mentalidade antiga, sabe? Aquela ideia de que o governo tem que ser o paizão, o grande solucionador de todos os problemas. E a análise é taxativa. É justamente esse intervencionismo, essa mania do Estado de se meter em tudo, que acaba travando o nosso crescimento de forma sistêmica. Parte 4. A realidade econômica chinesa. Aquilo que muitas vezes não é mostrado. Olhando para essa linha do tempo trazida pela fonte, a gente vê que o tal milagre chinês tem prazo de validade, viu? O autor argumenta que a China só teve aquele boom de crescimento absurdo ali entre os anos 2000 e 2018, porque o país abriu uma exceção e adotou regras de livre mercado introduzidas pelo Deng Xiaoping. Só que o jogo virou. O material mostra que de 2018 para cá, com Xi Jinping apertando de novo o controle do Estado sobre as empresas, a economia lá deu uma bela freada. Basicamente, a volta da interferência pesada do Estado começou a sufocar os ganhos anteriores. Isso ilustra brilhantemente o tamanho do problema. 60 milhões. É isso mesmo, o número absurdo de imóveis totalmente vazios na China hoje. A análise destaca isso como a prova de um fracasso monumental e catastrófico do planejamento do governo. Como o Estado forçou a barra para aquecer a construção civil artificialmente, eles acabaram criando verdadeiras cidades fantasmas. Agora, a gente tem uma montanha de tijolos sem ninguém para comprar, o que acabou congelando o dinheiro de um monte de famílias que achavam que investir nisso era garantia de segurança. Além desse caos imobiliário, a fonte lista uma série de bandeiras vermelhas que, segundo eles, a mídia simplesmente não quer mostrar.
O valor das propriedades lá despencou de volta para os níveis de 2006. Lembra dos trens de alta velocidade que a gente comentou? Pois é, estão gerando dívidas públicas que ninguém sabe como pagar. E para piorar, não tem mais aquele petróleo baratinho do Irã que ajudava a sustentar a indústria pesada deles. Somando tudo isso, o material conclui que aquela história de que a China iria atropelar a economia dos Estados Unidos não passava de uma grande ilusão. O coração de toda essa teoria econômica levantada pelo material se resume muito bem nessa frase. A grande sacada filosófica da fonte é que ditaduras como o poder muito concentrado estão fadadas a dar errado. É o que eles dizem, não importa o quão inteligente seja um pequeno grupo de pessoas no poder. É simplesmente impossível que eles consigam prever, processar e organizar tudo que uma sociedade inteira e livre faz de forma orgânica pelo livre mercado. Parte 5. Oportunidades perdidas pelo Brasil. Como essas narrativas cobram o seu preço. E trazendo toda essa teoria para a nossa realidade aqui pertinho, a fonte cita um exemplo do passado que dói no bolso até hoje. O ano de 2005, quando rolou a rejeição formal da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. O autor demonstra uma frustração enorme ao explicar como os governos do Brasil e da Argentina, embalados por pura teimosia ideológica, deram as costas para essa integração proposta pelo George W. Bush. Segundo o material, trocar a chance de fazer negócios sem barreiras com a maior economia do mundo para ficar batendo bumbo com retórica anti-imperialista foi um baita tiro no pé e atrasou a geração de riqueza de todo o nosso continente. O que leva ao grande alerta final do autor da análise. Eles chamam isso do perigo da armadilha. É um aviso bem claro. Se afastar de mercados livres ocidentais para dar as mãos para regimes ditatoriais focados no planejamento do Estado, como a China, é insustentável. É um baita perigo para o futuro. O recado final deles é que tomar decisões governamentais baseadas em revanchismo político não enche a barriga de ninguém e só repete aquele mesmo vício intervencionista que deixou o país estagnado no último século. E a gente chega nessa provocação aqui para fechar o nosso raciocínio. Diante de tudo que a fonte jogou na mesa hoje, desde possíveis patrocínios para criar narrativas na TV, passando pelas falhas mascaradas da China, até o preço caríssimo que se paga pelo intervencionismo, fica a reflexão no ar. Será que a grande mídia é quem molda o futuro geopolítico e econômico que a gente abraça? Ou ela só está refletindo o interesse de quem está com a caneta na mão no momento? Fica aí um ponto excelente para a gente pensar sobre como a informação mexe com o destino das nações. Nosso convite é para que a gente continue sempre questionando essas estruturas a fundo. Uma ótima reflexão, muito obrigado por acompanhar e até a nossa próxima análise.